Opa, tudo bom? Aqui é Valmiro do site valmironunes.com.br e do site treinamix.com. Nesse vídeo, pessoal, eu queria falar com vocês um pouco sobre princípios do áudio, beleza? Eu quero discutir um pouco sobre esse tema porque a gente fala muito sobre áudio, sobre equipamentos, software, hardwares, processadores, de lançamento de equipamento, mas eu recebo bastante e-mail também de pessoas me perguntando de coisas sobre princípios do áudio. E pra gente é muito importante saber de tudo como tudo isso aconteceu, né? Como tudo isso começou, essa coisa do áudio. E é bem bacana. Então, pra gente começar esse vídeo aqui, eu queria começar falando então o que é o som. A primeira pergunta que nós temos que fazer quando a gente quer falar sobre princípios do áudio é o que é o som. Então, para responder essa pergunta, eu já queria começar logo por ela. Todos os sons são vibrações que viajam através do ar como ondas sonoras capazes de estimular os nossos ouvidos, ok? Então todos os sons são vibrações que viajam através de um meio elástico como ondas sonoras e que têm a capacidade de fazer com que os nossos ouvidos sejam estimulados, né? Então esses são todas as formas de som. Todas as vibrações produzidas pelo movimento chegam ao nosso ouvido por um meio elástico, conforme eu disse, que pode ser o ar ou a água. Nesse caso desse vídeo, eu quero me atentar mais pelo som propagado pelo ar, não pela água, porque é onde a gente mais trabalha e é o meio que a gente mais usa para fazer a propagação do som. Os nossos ouvidos são extraordinariamente sensíveis para as vibrações no ar, ok? Nosso limiar de audição, assim, menor pressão, melhor diferença e variação de atmosfera que a gente consegue perceber é da casa dos 20 micropascal. E para você ter ideia do que é um 20 micropascal e quanto o nosso ouvido é sensível a essa pequena variação atmosférica, isso se compara, por exemplo, ao barulho produzido pelas folhas, né? A vibração no ar produzido pelas folhas na árvore. Esse é um barulho, é uma variação na casa dos 20 micropascal, que já é o suficiente para estimular os nossos ouvidos, né? No outro extremo, nós podemos ouvir sons até de 200 milhões de micropascal. Então é uma gama muito grande. A gente consegue perceber variações pequenas de 20 micro até 200 milhões de micropascal, ok? Mas olha, isso não é igual para todas as frequências. Essa variação de pressão atmosférica de 20 micropascal, a gente só consegue perceber quando a gente está ouvindo frequências ali na casa dos 3.000 a 4.000 Hz, ou dos 3 a 4 kHz. Para a gente perceber essas diferenças em pressão em frequências menores, não é tão fácil assim, a gente precisa de uma variação maior na pressão atmosférica. Beleza? E para você ter uma ideia do que é 200 milhões de micropascal, é como, por exemplo, você está dentro de um show de rock and roll. Ali a pressão sonora, a variação atmosférica, ela é igual a 200 milhões de micropascal, aproximadamente. Ou um avião a jato decolando bem próximo de você também vai produzir uma variação atmosférica na casa dos 200 milhões aí de micropascal. Então, só para você ter uma noção de como o nosso ouvido é extremamente sensível às vibrações do ar, né? Como o nosso ouvido pode lidar com um grande leque, né? Um grande leque de intensidade, a medição dos níveis de pressão sonora em uma escala linear seria impossível, né? Ficaria muito inconveniente. Por exemplo, se o alcance dos nossos ouvidos fossem medidos em uma régua, por exemplo, uma régua linear, uma linha, né, nós teríamos o som mais silencioso igual a né, um pé, ou aproximadamente 30 centímetros, seria o som mais silencioso, e 3.000 milhas, aproximadamente 4.000 quilômetros, aí o som mais alto que a gente conseguisse ouvir. Ou seja, aqui seria 20 micropascal e aqui 200 milhões de micropascal. Então essa é linear. E é por isso que fica muito mais fácil trabalhar com uma unidade logarítmica, né, para fazer para colocar todas essas variações que o nosso ouvido consegue perceber, consegue sentir.
Então, a unidade, vou falar um pouquinho mais sobre o decibel daqui a pouco. Então vamos lá. E como que nós ouvimos, né? Como que a gente ouve? Por ouvirmos, por conta da gente ouvir na escala logarítmica, por exemplo, se nós quisermos duplicar a sensação sonora que a gente está escutando de algum som, nós temos que aumentar em 10 vezes a pressão sonora, né? Por essa escala ser logarítmica. Então, quando a gente quer ter a sensação sonora duplicada do som que a gente está escutando, nós temos que aumentar essa pressão sonora em até 10 vezes, que nós vamos ter aí um incremento de 3 decibéis no som, ok? Por exemplo, um sistema de 100 watts não vai soar, a gente não vai ouvir com o dobro de pressão sonora que um sistema de 50 watts. Entendeu? Então a gente não consegue, não é assim que funciona. A gente não vai ouvir um som de 100 watts, né? Ele não vai soar com o dobro da pressão sonora que um sistema de 50 watts. Para isso é preciso 10 vezes a potência original. Por exemplo, neste caso, 10 vezes 50, que é igual a 500 watts. Então, se nós tivermos um sistema com 50 watts e nós queremos que esse sistema soe com o dobro de pressão sonora, nós vamos precisar de um amplificador de 500 watts, não um amplificador apenas de 100 watts. Ok? Quais elementos é preciso para a gente conseguir que haja som? Bom, são precisos 3 elementos. Com a falta de um desses elementos, que é o emissor, o receptor e o meio, né, para que o som se propague, nós não temos som. Existe até uma brincadeira, né, assim, se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para ouvir, vai haver som, né? Vai haver som? E a resposta é não, né? Porque ela vai ter o emissor, ela vai ter o meio, mas ela não vai ter o receptor, no caso o ouvido para ouvir. Então, nesse caso, a resposta é não, não vai ter som. A gente precisa dos 3 elementos para que tenha som, para que haja som. E no caso do emissor, um exemplo de emissor pode ser as nossas próprias cordas vocais. Neste momento que eu estou falando para fazer esse vídeo, as minhas cordas vocais elas estão vibrando, está causando uma perturbação no meio, no ar, e aí eu consigo fazer com que as ondas sonoras que as minhas cordas vocais estão fazendo viajam, se propagam pelo ar, ok? Então um emissor pode ser as nossas próprias cordas vocais ou outras fontes, né, sonora. Receptor são os nossos ouvidos. E aqui eu não vou falar do que faz cada parte dessa aqui do mecanismo dos nossos ouvidos, porque eu acho que essa semana mesmo eu mandei um vídeo com a doutora Kátia Freire explicando detalhadamente sobre como funciona e como a gente deve preservar esta ferramenta incrível para quem trabalha com áudio profissional. Beleza? Se você não assistiu, assiste lá o vídeo, porque vale muito a pena. E por último, o elemento que a gente precisa é um meio elástico, é um meio, o ar ou a água. Existem outras maneiras da gente fazer as ondas sonoras se propagarem, mas aqui vamos deixar, por exemplo, só como exemplo, o ar e a água. E vamos nos concentrar mais no som propagado pelo ar, ok? Então, essas são as perguntas básicas e as explicações que nós precisamos saber sobre o que é o som. Agora, vamos falar um pouquinho sobre fundamentos de uma onda sonora. Bom, o tipo mais simples de onda sonora é uma onda senoidal. Aquela onda, né, que tem um aspecto de uma senoide. Vou mostrar ela aqui para você. Esse material que eu preparei aqui. Opa, então esse daqui é uma senoide, né? Esse é o desenho de uma senoide. E aí, continuando então, as ondas senoidais puras raramente existem no mundo natural, mas elas são um lugar útil para a gente começar, né? Para a gente entender todos os fundamentos e componentes de uma onda sonora.
A onda senoidal é o melhor exemplo que a gente pode ter para poder fazer esse estudo, porque todos os outros sons podem ser divididos em combinações de ondas senoidais. Daí é que vem, por exemplo, a transformada rápida de Fourier, né, a FFT, que são o algoritmo e as bases matemáticas usadas nos softwares de medições eletroacústicas, né, de predições, como por exemplo o SMART, o Systunis, o SIM e outros softwares por aí de predição e medições eletroacústicas, todos baseados na FFT ok? Então, assim, porque a FFT, o que ela faz? Ela pega um sinal complexo e transforma esse sinal complexo em várias ondas senoidais, né? Ela decompõe aquele sinal complexo, uma onda sonora complexa, em várias ondas senoidais simples, que fica fácil de nós avaliarmos e estudarmos. Bom, uma onda senoidal demonstra claramente as 3 características fundamentais de uma onda de som, de uma onda sonora, que são elas: a frequência, a amplitude e a fase. Nesse vídeo eu vou introduzir um pouco o assunto fase, mas eu gostaria de fazer um vídeo depois exclusivo só para tratar desse tema, dessa componente da onda sonora, que é a fase, porque é um tema um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas que é de extrema importância o entendimento desse componente para quem quer realmente entender todo o princípio do áudio. Então vamos lá, a frequência. A frequência é a taxa ou o número de vezes por segundo que um som, que ciclos de uma onda vai do positivo para o negativo e para o positivo novamente. Então é isso daqui, ó. Esse aqui é um ciclo completo de uma senoide. Então ele sai, ele passa no máximo do positivo, ele atravessa aqui, passa no mínimo do negativo e volta. Esse daqui é uma frequência. Quantas vezes esse sinal se repete por segundo é a chamada a frequência, ok? O outro componente, né, da frequência, outra coisa que nós precisamos saber da frequência, é a medida em ciclos, né? A frequência ela é medida em ciclos por segundo, ou hertz, né? Atualmente é medida em hertz. A unidade de medida para a frequência sonora é hertz, ok? Em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Então é por isso que nós falamos, nossa, essa frequência tem 40 Hz, esse som tem 50 Hz, ou seja, ele se repete 50 vezes por segundo, ou 100 vezes por segundo, ou 1000 vezes em um segundo, ou até 20.000 vezes em um segundo. Então essas são o que nós chamamos de frequência de uma onda sonora, é a componente da frequência, ok? Os nossos ouvidos têm uma gama de audição, a gente tem capacidade de 20 vezes por segundo, que são as frequências baixas, né, são as frequências graves, até 20.000 Hz, que são as frequências altas, por segundo, ou 20 Hz a 20 kHz, ou 20.000 Hz, ok? Frequências além dessas faixas existem, a gente sabe que tem, a gente consegue medir frequências muito mais altas que essas, né? Frequências extremamente altas, mas os nossos ouvidos, o ouvido humano não tem capacidade para ouvir frequências acima de 20 repetições por segundo, 20.000 repetições por segundo. A próxima componente de uma onda sonora é amplitude ou intensidade. Refere à força de uma onda sonora, que é que o nosso ouvido interpreta como o volume, né, a altura do som. Então, quando a gente altera a amplitude de uma onda sonora, na verdade a gente está alterando o volume, né, a altura do som, ok? Então essa é a segunda componente de uma onda sonora, que é a amplitude. Como o alcance do ouvido humano é muito grande, os medidores de áudio usam uma escala logarítmica, conforme eu falei.
né, os decibéis, para tornar essa unidade de medida mais gerenciável. Se nós fôssemos medir, conforme eu já falei, toda essa gama, né, todo esse alcance do ouvido, a gente fosse usar uma escala linear, seria praticamente ingerenciável isso. E é por isso que nós usamos a escala logarítmica. O nosso ouvido percebe essas variações em uma escala logarítmica. A unidade usada para fazer essas medições é o decibel. E aí, com isso, a gente consegue fazer com que a gente tenha mais facilidade em gerenciar todos esses números, né? Essas variações. A fase. Bom, vamos falar um pouco aqui agora sobre fase. Apesar de eu não querer entrar muito nesse campo da fase, mas eu quero introduzir esse assunto porque é um assunto muito importante e eu quero voltar num próximo vídeo só para a gente falar sobre fase. A fase compara o som, né, compara o tempo entre duas ondas sonoras similares, né? Então, assim, fase compara o tempo entre duas ondas sonoras similares. Ou seja, a fase é o domínio do som no tempo, né? É o que acontece com uma onda sonora com o decorrer do tempo, né? Com o decorrer de um período. Se duas ondas sonoras periódicas, né, da mesma frequência começam ao mesmo tempo, as duas ondas estão em fase. É quando a gente fala, essas ondas estão em fase, esse som está em fase. A fase é medida em graus, que vai de 0 até 360 graus. Então, se nós olharmos aqui novamente a nossa onda sonora, se nós juntarmos as duas pontas dessa senoide, nós vamos ter um círculo, né? E esse círculo é de 360 graus. Então, nós podemos falar que essa senoide ela vai de 0 até 360 graus. Então, é por isso que a fase é medida em graus, ok? Os graus, o 0 grau significa que ambos os sons estão exatamente em sincronia, em fase. E 180 graus significa que ambos os sons não são exatamente opostos, ou fora de fase. Então, se nós temos uma onda senoidal, que um ponto dela está em 0 e o outro no mesmo tempo, e o outro ponto em 180, então nós temos um som fora de fase, né? Totalmente fora de fase, desacoplado, né? Quando dois sons que estão em fase são somados, a combinação torna o resultado ainda mais forte. Ou seja, quando nós somamos dois sons com duas frequências sonoras, com a mesma amplitude, com a mesma fase, nós vamos ter um incremento, nós vamos ter um ganho, né? Porque nós estamos somando dois sinais exatamente igual em fase. Quando os dois sons que estão fora de fase são somados, a pressão do ar, né, a pressão oposta, se anulam mutuamente, resultando um pouco ou em nenhum som. Ou seja, a gente pode ter um cancelamento parcial ou a gente pode ter um cancelamento total. Isso é conhecido como cancelamento de fase, né? A gente pode ficar realmente sem som nenhum. E o quanto que cancela e o quanto que soma? Depende. Depende de qual a defasagem, qual a quantidade de graus esses sons estão defasados um do outro. Dependendo da quantidade de graus que eles estão defasados, afastados um do outro, nós vamos ter uma perda, né, um cancelamento, ou até uma soma. Para ficar mais fácil, eu tenho essa figura aqui, ó, onde a gente pode ver, se nós temos aqui um círculo, 360 graus, onde eu expliquei que isso daqui é exatamente, né, podemos dizer que é uma senoide, né, uma senoidal, uma onda senoidal, e nós temos aqui todos os graus, né, que vai de 0 a 360 graus. Então, quando nós temos um som igual, ondas sonoras com a mesma amplitude,
com a mesma fase, e eles estão exatamente em fase, em tempo, nós temos soma, né? Nós temos somas que vai desde 3 decibéis, ou soma nenhuma, né? Que você não está perdendo, mas também você não está somando. Você pode somar, dependendo de onde for essa defasagem, até 3 dB, né? Quanto menor a defasagem, maior a soma. Aqui nós temos 38 graus, então nós temos um som defasado do outro. Então você tem um incremento, né, de mais 5,5 decibéis. E quando os dois sons estão em zero, né, estão no mesmo tempo, você tem uma soma, um incremento de até 6 decibéis. E aí vale para o outro lado, é a mesma coisa. Por outro lado, se você tem um som defasado do outro, uma senoide, uma mesma onda sonora, defasada da outra, 180 graus, você vai ter um cancelamento de até 100 dB. Isso significa som nenhum, né? Nenhum som, menos 100 decibéis, né? Ou seja, meio ciclo de onda, você vai ter meia onda de defasagem em relação a uma onda e outra. Então aqui é onde nós temos o cancelamento total de um som. Se você tem uma defasagem de 150 graus, né, você vai ter uma perda de menos 6. E aqui de menos 6 em 150. Então depende muito do tamanho da defasagem em graus para a gente saber qual que é o cancelamento, se está somando ou se está cancelando, ok? Então é isso. E o que é o cancelamento? Bom, cancelamento é mais conhecido como combi filter, faltou um B aqui, mas é combi filter, ou filtros combinados, ou ainda filtro pente, né? Porque, olha, veja bem, esse gráfico, ele realmente lembra um pente. E é exatamente isso que acontece quando nós temos o cancelamento, ou seja, dois sons fora de fase, duas ondas sonoras fora de fase. Esse é o pior efeito acústico, né, que pode acontecer com o seu sistema. É o efeito pente, né, o filtro pente, porque olha também o tamanho dos cancelamentos, e eles vão se repetindo, né, existe uma fórmula para você saber qual que é as frequências que vão se cancelar. Então, olha isso daqui. Você pode estar tendo um problema de cancelamento de fase, essas frequências estão sendo produzidas pelo seu sistema, mas audiências não estão ouvindo aonde tem esses vales. Então você tem um sistema totalmente deficiente nessas frequências, ok? Nesse caso, nós temos o primeiro cancelamento, dependendo aqui do tempo, né, do delay que está sendo causando este cancelamento, em 500 Hz, e depois em 1500 Hz, e depois em 2500 Hz, e assim se repete. E isso é muito, mas muito danoso para qualquer sistema de som, ok? Continuando aqui, falando de fase, e eu acho que a gente pode voltar a falar um pouco mais de fase no próximo vídeo. Eu queria voltar, e aqui eu esqueci de mostrar para você em relação às vibrações, como que o som se propaga no meio. E eu tenho um exemplo aqui, que é este desenho. Eu quero mostrar para você. Então, essa é a maneira que o som se propaga. Vamos imaginar que aqui é uma perturbação causada por um alto-falante, por um som que você acabou de colocar num alto-falante. Quando o cone do falante ele bate para frente, que ele empurra para frente, ele faz uma compressão, ele comprime o ar que está à sua frente. E quando ele volta, ele causa uma rarefação. Então esse é o som voltando, né? É a rarefação. Então aqui você consegue ver esse movimento. Agora repare aqui neste ponto vermelho. Essas são as partículas de ar. Então imagina que quando o som a gente causa uma perturbação no meio, no ar, com uma fonte sonora, as partículas de ar, elas
se movimentam, mas um pouquinho só. Elas permanecem em equilíbrio. E este movimento das partículas de ar é suficiente para que a gente consiga movimentar todas as partículas. Todas as partículas de ar se movimentam, fazendo que com a onda sonora ela viaje no ar, né? Ela se propague no ar. Mas a partícula de ar ela não vai junto com a onda sonora. Ela permanece, ela se desloca um pouquinho e logo volta para o seu ponto de repouso. E isso acontece com todas as partículas de ar, né? É mais ou menos igual essa ilustração aqui. Você já deve ter participado, por exemplo, de uma ola num estádio de futebol. A onda continua, mas você levanta e volta para o mesmo lugar. A onda continua, você é uma partícula de ar. Então você levanta, ajuda na onda e ela vai. E todas as partículas, que são pessoas, permanecem sentadas, voltam e sentam no mesmo lugar. A mesma coisa acontece com o som, ok? Voltando aqui, sensibilidade versus frequência. Bom, a sensibilidade do nosso ouvido não é igual para todas as frequências do espectro sonoro, ok? Nós não ouvimos com a mesma sensibilidade todas as frequências do nosso espectro sonoro, que vai de 20 a 20 mil Hz. Para algumas frequências, nós precisamos ter mais potência do que outras. As frequências graves, por exemplo, necessitam de uma maior pressão sonora que os médios e os agudos. Então nós não ouvimos igual para todas as frequências, ok? Então isso é muito interessante a gente saber. O que é o decibel? Bom, esse aqui, como a fase, também é outro tema que merece um vídeo só para ele, para a gente aprofundar e explicar exatamente como funciona e como a gente usa o decibel no nosso dia a dia e acaba de vez com esse fantasma, né? Porque o decibel é realmente um fantasma na nossa cabeça, né? A gente começa a trabalhar com áudio e leva muito tempo para entender como que a gente aplica o decibel no nosso dia a dia. Mas vamos lá. O decibel é uma unidade logarítmica, conforme eu já falei lá em cima, né? E que descreve uma razão de duas intensidades. É isso, né? Tais como duas pressões sonoras, duas intensidades diferentes. No nosso caso, pressão sonoras diferentes, duas tensões diferentes e assim por diante. Então, pensa nisso, que o decibel ele é uma razão entre duas intensidades, entre duas tensões. É isso que nós precisamos ter em mente para entender como funciona o decibel. Um bel, que é em homenagem ao Alexander Graham Bell, é uma base de 10 logarítmica da razão entre dois sinais, ok? Isso significa que para cada bel adicional na escala, o sinal representado é de 10 vezes mais forte. Lembra que que eu falei anteriormente, que para a gente perceber a sensação sonora duplicada, a gente precisa aumentar em 10 vezes a potência? Então é isso, é a mesma coisa, por conta do nosso ouvido logarítmico. Então olha só, o sinal representado é 10 vezes mais forte. Por exemplo, um sinal de pressão sonora de um som alto pode ser de bilhões de vezes mais forte do que um som tranquilo, né? E aqui tem um jeito de se escrever logaritmicamente isso que eu falei, né? Outras características do som que eu acho que vale a pena só discutir aqui, rapidamente. Harmônicas e oitavas. Harmônicas é igual a oitavas. Quando o sinal tem uma frequência que é um múltiplo da frequência de outro sinal, se diz que a primeira é uma harmônica da segunda. Como assim? Por exemplo, se eu tenho uma fundamental de 440 Hz, a primeira harmônica de 440 Hz vai ser 880 Hz, ou seja, uma oitava acima. A segunda harmônica de 440 Hz vai ser 1320, ou seja, 2 oitavas acima. Isso é importante a gente saber que trabalha com áudio. Não é tão importante saber, mas às vezes saber qual harmônica
o que está gerando distorção harmônica, qual harmônica que é isso que está sendo gerada, é importante para nos dar pistas de onde pode estar o problema em um sistema de som e solucionar esse problema, ok? E a última característica do som, o último princípio do som, são os timbres, né? Os nossos ouvidos são extraordinariamente sensíveis e é por isso que a gente sabe distinguir que uma nota, a mesma nota tocada num violino, é diferente da mesma nota tocada num piano. E a gente sabe exatamente que esse som veio do violino e esse som veio do piano e é a mesma nota. Então esse é o timbre dos sons. Por exemplo, quando a gente pega uma onda sonora, né, pura, e agregamos a ela alguns de seus harmônicos com amplitudes diferentes, a gente muda a forma da onda. O efeito que isso proporciona é a mudança no timbre do som, ok? Então quando a gente toca uma nota sozinha, a gente não consegue distinguir, é difícil a gente distinguir que nota é aquela, só para alguns ouvidos. A gente não tem tanta sensibilidade assim, né? Mas quando a gente pega essa mesma nota e a gente coloca os harmônicos, né, a gente já consegue distinguir quem foi que produziu aquele som, aquela nota, se foi um violino, se foi um piano, se foi uma flauta e assim por diante. Então essa é a última característica fundamental dos princípios de áudio que eu queria falar com você nesse vídeo. Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu espero que você tenha gostado. Essa era uma aula que eu queria já estar feito faz tempo, um vídeo que eu queria ter feito faz algum tempo, porque é um vídeo muito importante e alguns princípios muito importantes que ajuda muito na hora da gente entender como funciona o sistema de som, como que a gente ouve e como que a gente pode tirar o melhor proveito, ok? Entendendo um pouco dos princípios do áudio, princípios do som, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui, eu adoraria ver o seu comentário aqui. Eu tenho certeza que você pode ter certeza que eu vou responder cada um deles pessoalmente. Se você realmente gostou desse vídeo, dá um like, né? E se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Então, até o próximo vídeo, muito obrigado e até mais.